Piauizão. O Piauí está mostrando o que precisa mostrar. Minha gente, a cajuína aqui no nosso lugar, ela é feita bem filtrada, sem ter droga misturada, que todo mundo pode usar. Salve, salve, gente! A nossa piauização hoje é com uma carioca apaixonada pelo Piauí, antropóloga e cineasta, May Waldendon. Tudo bom, May? Tudo bem, Prazer Theo. te ter aqui na nossa piauização, né? Você que veio lá da cidade maravilhosa para o Piauí, né? Isso nos honra muito, né? Sinal que o Piauí é uma maravilha mesmo, né? Não, a gente está enganado. Rapaz, eu tô bem comprometida, né? Que eu tô, como eu estava te dizendo, eu tô apaixonada pelo Piauí. Eu cheguei aqui, não foi uma transição fácil, né? Como diz uma amiga muito querida nossa, não dá para pensar que eu vou deixar minha família no Rio de Janeiro, minha casa, que é boa, confortável no Rio, mudar para o outro lado do Brasil e achar que vai ser fácil. Fácil não é, né? Mas logo que eu cheguei aqui, eu ralei tanto. Foi um ano assim tão difícil logo no começo, que eu acho que no final foi só para gostar mais ainda do Piauí, né? Porque agora eu viajo muito pelo interior com os meus alunos, a gente está fazendo muita pesquisa com comunidade camponesa, né? Com os grupos tradicionais do Piauí, que ainda mantém aquele saber, aquele conhecimento todo sobre a natureza, né? Como que faz roça, como é que cuida daquele sistema de alimentação, para sustentar a própria família. Então a gente trabalha com isso, né? Eu viajo pelo interior e fico só reparando assim, aquelas copas daquelas arvorinhas do cerrado, aquelas formações rochosas. Eu acho que eu estou assim, apaixonada mesmo pelo Piauí, eu não tenho uma vontade de ir embora, não. Que bom, que bom. A antropologia te levou ao cinema, o cinema te levou para a antropologia. Como é que foi essa história? Eu acho que foi uma coisa meio que dos dois lados, porque eu sou carioca e eu trabalhava com cultura no Rio, fazia produção, trabalhei com rock and roll também, né? Como você sabe, trabalhei com Paul McCartney, Eric Clapton, Paul Simon, trabalhei assim, quando vinha gente de fora, sempre me chamavam para participar da produção. E trabalhar com cinema. Então, eu comecei a trabalhar com cinema, tipo assim, cinema longa-metragem de Hollywood, né? Quando tinha uma produção estrangeira, sempre me chamavam, porque eu sou bilíngue, sempre trabalhei falando inglês, assim. Então, eu trabalhei, fiz assim, uma Orquídea Selvagem, fiz... E muita produção também de documentário, minha gente da BBC, do Channel 4, principalmente da Inglaterra. Mas eu já tinha um pé na antropologia, eu já tinha estudado antropologia, já tinha vivido no interior do Brasil, que eu digo assim que o Brasil é um país fantástico porque a fronteira é para dentro. Então eu nasci igual um caranguejo na beira da praia, mas eu nunca assim me interessei tanto em ir para fora. Eu sempre quis, para mim, o desafio do Brasil é do Brasil para dentro, é o interior. Né? Eu quero viajar pelo meu interior, né? Aí eu assim, trabalhando no interior, trabalhando para o Channel 4, para a BBC, fazendo documentário sobre Chico Mendes, sobre os seringueiros no Acre, sobre a crise ecológica, sobre a reunião de Altamira, os índios se revoltando contra as barragens. Aí eu assumi isso como a minha missão na vida mesmo. Então eu sou uma antropóloga que trabalha com questões de meio ambiente, eu faço um cinema que é politicamente comprometido, eu faço cinema para mostrar essas pessoas e inclusive eu faço um tipo de cinema que é para passar em sindicato, em reunião de quebradeiro. Eu não faço cinema só para quem faz cinema, eu faço cinema para o povo que eu filmo.
Os filmes sempre têm um lado assim, didático, sabe? Meus filmes não têm vergonha de ser políticos, né? Meus filmes têm que ter uma linguagem que, se a quebradeira de coco mostrar na reunião do sindicato, todo mundo vai gostar, vai entender. Então, eu faço um cinema para o movimento ecológico, entendeu? Para o movimento ambiental, para o movimento social, para fortalecer esse povo, que eu acho que é o povo que pode segurar a onda de resistir contra essa ideia de desenvolvimento capitalista que destrói e cria problema mais do que satisfaz, entendeu? Então, eu sou uma antropóloga que faz antropologia do meio ambiente e do desenvolvimento e tenta entender como que esses povos tradicionais, que têm essa sabedoria toda, que sabem, convivem com a natureza há séculos sem estragar, vão se adaptar na hora que chegar esse monocultivo de eucalipto, essas barragens no Rio Parnaíba. Então agora vamos ver o Roça Crua, um pedacinho. A profissão nossa são as quebradeiras de coco. É do que a gente vive, né? Aqui a arte é coco, quem não tem uma profissão é quebrando coco. Ninguém escuta meu grito, desconhece o meu sufoco, escondida lá no mato, com fome quebrando coco, escondida lá na mata, com fome quebrando coco. Quebradeira é quando quebra bem muito, né? Delas que quebra 15 quilos. Né, quebra 10, às vezes eu não cheguei a quebrar 15 quilos, quebro só já tem quebrado até 10 quilos. Por causa dessa ideia, você tem um grande sonho, que é uma escola, uma escola agrícola e tal, na tua fazenda. Fala um pouco disso aí. Eu sou professora universitária, é uma atividade que eu faço com muito amor, eu adoro os meus alunos. É muito importante para mim esse trabalho. Eu tenho um grupo de alunos que viaja comigo, que está me ajudando nas pesquisas que eu faço, né, nessas comunidades. E eu tenho uma terra também que vai ser, assim, eu digo que é a minha aldeia, né? Eu trabalhei na aldeia dos outros, na aldeia dos índios, nos povoados das quebradeiras. A Fazenda Buriti Doce é o meu projeto de vida, é a minha aldeia. Só que eu não quero ser a possuidora de 400 hectares de terra latifundiária, eu sempre trabalhei para a comunidade, né? Então, eu acho que o uso social que a gente pode dar à Fazenda Buriti Doce é transformar numa escola para pesquisar e difundir técnicas agroecológicas, né? E falar em pesquisa, né, você está coordenando uma pesquisa para fazer a nossa cajuína se transformar num patrimônio. Como é que está esse aí, seu trabalho? Isso eu fui contratada pelo IFAM. E foi muito bom trabalhar com o IFAM. Eu trabalhei 1 ano, a gente organizou uma equipe e saímos investigando a cajuína. E a ideia é que a gente tem que provar que a cajuína é um patrimônio que ajuda a criar identidade piauiense. Então, identidade é você se situar no meio do resto do Brasil e saber qual é o teu pedaço, qual é o teu papel, né? E aí a gente chegou à conclusão de que a cajuína faz isso mesmo. Então, o que a gente descobriu sobre a cajuína, né? Tem assim os mistérios da cajuína, porque, em primeiro lugar, a cajuína é uma coisa que não é tão antiga quanto parece.
Na época que os índios faziam bebida de caju, geralmente quando o índio faz uma bebida, aquela bebida é fermentada, aquela bebida dá um certo barato, muda o estado de consciência, né? O índio não faz uma bebida só para ser docinho tomar, né? Até porque para preservar, é muito mais fácil preservar uma coisa fermentada do que uma coisa fresca. Certo. E também na natureza não tem tanta água assim. As pessoas às vezes estão precisando beber alguma coisa e não é potável. Então, a fermentação que os índios faziam há muito tempo atrás era para ter o que beber, né? Porque a gente acha que a água só abre uma torneira. Mas quando você vive no campo, assim, direto com a natureza, tem horas que você tem que ter uma garrafinha, um estoquezinho de alguma coisa. Então a gente descobriu que a cajuína não é tão antiga assim. A cajuína, ela começou a ser feita no final do século XIX, assim, 1980, 90, por aí. A cajuína é um símbolo do Piauí, mas do Piauí moderno, do Piauí assim, que já tinha pacificado o território, que já não tinha mais índio, que as famílias já tinham estabelecido uma rede de contatos, né, de parentesco. Então a cajuína é um símbolo do Piauí seguro, do Piauí que já está estabelecido, sabe? A cajuína ela é um símbolo da hospitalidade do piauiense. Então o importante da cajuína não é vender. As grandes cajuineiras, elas não gostam de vender a cajuína. Tem mulher que fala assim, sabe, dona Mia, eu não gosto muito de vender minha cajuína. Aí fala assim, mas por quê? Não, eu gosto de ter assim lá no fundo do quintal, tão bom aquele quartinho cheio de garrafinha. Aí quando eu preciso de um saco de cimento, eu vendo um pouquinho de cajuína, preciso de um remédio, aí eu vendo. Mas eu faço a cajuína para dar para os amigos. Então a cajuína nasceu assim. E aí ela foi vindo devagarinho, devagarinho. E eu acho que quando o Caetano fez a música pro Torquato, é que aquilo deu aos piauienses uma ideia de si próprios tão rica, tão bonita, tão importante, que foi uma coisa bilateral. A tradição ela não é uma coisa antiga. A tradição é uma maneira de você olhar para o futuro. A ideia de que tradição é coisa de museu é uma ideia defasada já, né? Tradição é uma forma de você se organizar para o futuro. E aí, a partir do momento que o piauiense começou a ter, assim, algo do que se orgulhar, e aí do que ele se orgulha? Ele se orgulha justamente de ser hospitaleiro, ele se orgulha de ter tantos amigos, se orgulha de ter uma rede tão grande, assim, que essas garrafinhas de cajuína vão parar em Curitiba, vão parar... Brasília, então, está assim de cajuína. Cajuína em São Paulo tem muita, cajuína chega até o Rio de Janeiro, cajuína chega a Nova York, chega a Londres. Aonde tem parentes, vai aquela garrafinha assim, que é bebida sempre no ritual de degustação. Vamos ver um pouquinho do cajuína. Você colhe o caju, depois você leva para fazer a lavagem. Depois de fazer a lavagem, você faz o descastanhamento. Pode ser manual ou com nylon, no caso nosso a gente usa o nylon. Né? Depois desse processo você vai levar para a prensa para retirar o suco. Após pegar o suco, você vai fazer a clarificação do suco com a gelatina neutra. Depois de feito a clarificação do suco, você vai levar para os filtros para filtrar. A partir daí você vai ter o suco clarificado. Desse processo em diante você leva para o fogo, já com a garrafa tampada, cozinha em banho-maria, em média 1h30 após ferver. A partir daí ela carameliza e fica amarelo âmbar, que é a cajuína cristalina de Teresina. Né?
Piauizão. May, a pesquisa sobre a cajuína te levou ao filme ou o filme te levou à pesquisa? Foi encomendada a pesquisa e o filme era uma parte da pesquisa, era um subproduto. A pesquisa é mais importante que o filme, a pesquisa científica que foi feita, mas o filme ficou muito bonitinho. E ele ainda não foi lançado, o filme não é meu, eu fiz o filme, mas o filme é do IFAM. Então ele vai ser usado agora, em dezembro, vai ter um julgamento, né? A comissão do IFAM vai julgar se a cajuína vai receber o título ou não. Então a gente... O filme eu já sei que vai, né? Você é premiadíssimo, né? Não, ganhou o prêmio com o filme dos Anjos, né? E também os Quebradeiros de Coco também ganhou o prêmio, né? Mas assim, os meus filmes, o circuito deles não é assim um grande circuito. Eu ganho os prêmios, geralmente cada filme ganha uns 3 prêmios, mas assim, festivalzinho, né? Não é prêmio, assim, a gente ganha prêmio, né? Prêmio, né? Mas o filme dos Anjos, que é sobre o Piauí, né? Sobre os santeiros aqui de Teresina. O anjo representa para mim um tipo de protetor. Como se fosse uma coisa da guarda sua, entendeu? O anjo simboliza paz, amor, foi o anjo enviado por Deus. Foi premiado pela trilha musical feita pelo Roraima e com os meus filhos lá no Rio, incrementando, né? Porque a música para cinema é diferente da música para o show, né? E o Roça Crua, quer dizer, os dois ganharam, cada um ganha 3 prêmios, geralmente. Depois eu já estou fazendo outro filme, não boto mais. Prêmio. Aí a gente faz. Mas o da cajuína, eu acho que é o mais bonitinho até agora. Eu não sei se é porque eu gosto tanto do Piauí, que mostrar o povo do Piauí foi uma alegria, né? E tem um poetinha no filme também que é muito especial, que eu tô doida para mostrar para vocês. Mas o filme vai ser lançado no ano que vem, depois que passar por essa comissão. E, se Deus quiser, a cajuína vai receber o título de patrimônio material, né? Então dependendo de quê? Esse título, né? É uma comissão estabelecida pelo governo que regula essa questão do patrimônio histórico nacional. Então a gente tem que provar que a cajuína ajuda a construir a identidade do piauiense e ajuda a construir a identidade da nação brasileira. Então, se a gente conseguir provar que a cajuína é importante para o piauiense se sentir piauiense, aí ela ganha o título. Como o tambor de crioula ganhou no Maranhão, como aquelas panelas de barro, que foi o primeiro que ganhou lá no Espírito Santo, né? O queijo de Minas do Cerro já ganhou também. Então, é o modo de fazer a cajuína que está sendo avaliado, para saber se ele ajuda a constituir a identidade. Agora, o filme sobre os santeiros é um filme, o Anjos do Piauí, é um filme muito bonitinho também, é um filme assim que eu gosto muito e que me fez conhecer essa comunidade de santeiros aqui de Teresina, que foi assim um doce, foi um amor. É um trabalho riquíssimo, assim, né? de pesquisa também e tal. E a gente consegue ver esse filme em algum lugar, consegue comprar ou acessar? Eu não vendo não, mas eu empresto, eu dou, é só me pedir que tome. Na internet a gente consegue ver? Não está na internet, mas é porque, por exemplo, a TV, ele é mostrado em alguma TV, então normalmente as pessoas pedem para mostrar, entendeu? Aí eu deixo, mas o filme, o Roça Crua, por exemplo, tem um contrato com uma televisão, então se uma pessoa mostrar em outra televisão, eu tenho que pelo menos avisar que está sendo mostrado. Todos esses filmes já apareceram assim, em TV e tal. Eu vi, eu tava assim na TV, não me lembro se era TV Escola ou TV Futura, alguma coisa assim, e eu tava lá e de repente eu vi
assisti, era Os Quebradeiros de Coco, né? Fiquei muito emocionado quando vi. O do Professor Matos foi o primeiro filme que eu fiz sozinha, né? O professor Francisco Matos é um homem já quase legendário, é quase uma lenda no Ceará e talvez no Brasil, até no exterior também. A autoridade máxima em farmacognosia no Brasil. Gostaria demais de ter 1% do conhecimento que ele tem. Eu não acredito em cinema que uma pessoa faz sozinho. O bloco Deus sozinho não funciona. No cinema, eu acho que em quase nada na vida, né? Mas cinema é diálogo, tem que ter mais gente para conversar com você. Mas o do Professor Matos é lindo, é um filme sobre um homem cearense que, através das plantas medicinais, ele é um cientista mesmo, de laboratório, um farmacêutico, mas ele diz que com 20 plantas você cura 90% das doenças que os pobres têm. E que o governo brasileiro poderia fazer uma economia monstra, usando esse conhecimento, essa sabedoria que foi construída aqui no Nordeste, numa universidade pública, né? Em vez de estar na mão dos grandes laboratórios. Então, o professor Matos faleceu um ano e meio atrás, mas ele fez uma cruzada pelo Brasil e hoje em dia tem muitos municípios brasileiros que usam esse sistema e cada unidade dessa custa menos de 20 mil reais, atende a 3 mil famílias, sabe? É uma coisa fantástica, muito bacana mesmo, mas pode ver um pouquinho também. Vamos ver um pouquinho aí. Antropóloga, cineasta, apaixonada pela gente, né? De repente mais apaixonado do que certos piauienses que não sabem dar valor que a gente tem aqui. Então é isso, para você que ainda não se descobriu o descobridor do Piauí, fique aí com essas belíssimas palavras aí a respeito desse belíssimo estado de Meio Ódito, que está aqui e, para a nossa felicidade, vai continuar filmando o nosso Piauí. Até a próxima piauização. Valeu, Meio. Obrigado por você estar aqui, tá? Falou. Tchau.